Olá, sou Nilda Muniz, especialista em aleitamento materno e cuidado materno-infantil. E hoje nós estamos aqui para falar para você, mamãe, sobre os traumas mamilares ou fissuras mamilares e por que elas acontecem. Quais são os manejos, o que eu preciso fazer para que isso seja algo resolvido e em tempo menor. Precisamos orientá-la hoje quanto a esse desconforto que muitas vezes traz na percepção da mulher uma incapacidade de amamentar, uma insegurança quanto à continuidade da amamentação. Então, por que acontecem as fissuras ou essas rachaduras? Geralmente pela pega ineficaz, uma pega mamilar. Na realidade, se confunde. O que de fato vai para dentro da boca do bebê durante a mamada? É o mamilo? É no mamilo que esse bebê tem que sugar? Ou é dentro da boca que tem que alcançar todo o complexo mamilareolar? De fato, é todo o complexo mamilareolar. É na areola que esse bebê, de forma em posição adequada, favorece o movimento de protrusão da língua do bebê, efetivando sim a extração, o esgotamento de leite das mamas durante a mamada. Então, se este bebê ele vai sugar durante o período da mamada, indo de fato para o bico do peito, no bico do peito fecha a saída do leite e esse bebê passa a ficar muito tempo em movimento de sucção no mamilo, além de fechar o canal de saída, porque na realidade, dentro da amamentação, o bico é estética e o canal de saída desse leitinho. Então, se o bebê ele pressiona o mamilo, esse leite, além de não sair, ele vai ficar aí por em vários movimentos inadequados e ao sair dessa mama, ele não está saciado e pode sim provocar, além de uma sensibilidade maior, as fissuras ou rachaduras ou outras lesões mamilares que nós vamos discutir no decorrer deste vídeo. Então, se o bebê vem para o bico do peito, para o mamilo, ele fecha, ele pressiona, faz pressão mamilar, esse leite não sai e toda vez tirou o neném do peito, pouco tempo depois ele quer mamar de novo. Por quê? Porque ele não conseguiu esgotar essa mama, ele não conseguiu extrair esse leitinho, formando aí uma sensibilidade maior e daqui a pouco dessa sensibilidade faz escoriações, das escoriações ele faz uma fissura, da fissura ele faz uma ferida e assim sucessivamente, trazendo um desconforto muito grande para essa mulher, a ponto de muitas vezes não quererem ofertar mais a mama, porque já causou muito prejuízo, muita dor na derme dessa mama. Então, se o bebê vem para o mamilo, que a gente chama de sucção mamilar, além de ele não esgotar, ele não extrair o leite da mama, ele vai estar provocando dor, machucando ainda mais essa mama. Então, a pega é de fundamental importância, mas como é que eu faço então para que essa pega seja favorável? Na realidade, o bebê precisa estar com a boca bem aberta para abocanhar o complexo mamilo-areolar. É aqui que o bebê vai fazer o movimento coordenado de língua, lábio e bochecha para que essa situação favoreça essa saída de leite para dentro da boca do bebê. Então, se eu venho para o mamilo, vai ser desfavorável
realmente vai machucar a ponto de fazer uma fissura, uma ferida, uma erosão, uma lesão bem maior. Então, primeiro, posicionar. Eu preciso ter uma posição favorável, tanto da mãe quanto do bebê no colo durante as mamadas. Organizei posição. Tem várias posições e aquela que mais adequar e for confortável, tanto para a mãe quanto para o bebê, é essa que nós vamos respeitar. Estando posicionalmente corretos no ambiente onde vai oferecer a mama, é preciso alinhar esse bebê em várias posições. É posição tradicional, então esse bebê tem que estar alinhado corpo a corpo com a mãe, barriguinha com barriguinha, pescoço organizado aí, favorecendo todo um contexto global do corpo do bebê, para que ele esteja adequadamente na pega de forma correta. Então eu vou posicionar. Mãe e bebê tem que estar bem posicionado. Organizo, então, favorecendo a maneira pela qual o bebê vai abocanhar todo o complexo mamilar-areolar. Se o bebê vem com boca pequenininha, boca fechadinha, a tendência é geralmente ele beliscar aqui a ponta do mamilo, machucando ainda mais. Então eu posso provocar o bebê com o próprio mamilo de cima para baixo, abriu boca, peito literalmente dentro. A gente costuma brincar aqui, 80 km/h de peito dentro dessa boca. Pegou, eu organizo, vou me reorganizar. Mantenho a mão ainda estruturada em Czinho para que apoie até que o bebê se organize, mantenha o queixinho encostado na mama para que ele efetive e dê seguimento a esses movimentos de língua. Claro, nós precisamos perceber que estado está essa mama. Nós falamos da pega, nós falamos da posição da mãe. Então, posição, pega e sucção. Então, a posição está de acordo? Vocês dois estão alinhados? Legal. Pega a boca de peixinho, a tão famosa boca de peixinho. Lembrando que só boca de peixinho não mostra os movimentos que estão aí articulados ou desarticulados dentro da boca do bebê. Então é preciso saber. Essa língua está posicionada, não está posicionada, está alta, está retraída. O movimento está fásico, ou seja, está mordedor. Tudo isso é preciso ser avaliado para que se dê um parecer dessa mamada. Então, nós precisamos avaliar tudo isso. Posição, pega e sucção. De acordo, essa mamada segue efetiva. E quais as situações que vão desfavorecer uma mamada a ponto de provocar aí as fissuras? Então, a mama está bem preparada, tem bastante leite, está dura, está túrgida, como é que está? Geralmente, orientamos que pelo menos o complexo mamilo-areolar esteja favorável a essa pega na boca do bebê. Tem que estar macia esse complexo mamilo-areolar. Nilda, a mama está muito cheia, então a gente orienta geralmente a mãe fazer uma massagem, uma ordenha manual, pelo menos do complexo mamilo-areolar, favorecendo a pega do bebê. Então tem que estar macia em relação à produção desse leite. Então eu avalio, tem um excesso de leite? Primeira dica, tire, faça a massagem ordenha, extrai esse leitinho pelo menos do complexo mamilo-areolar, porque o bebê, lembre-se disso, ele não vai fazer uma sucção efetiva em mamilo, o bebê suga areola. É nesse movimento coordenado de língua na areola que vai favorecer a extração
desse leitinho aí para o bebê. Então, o excesso de leite, eu preciso avaliar minha mama. Posição, pega, sucção. Faço uso de bicos intermediários. Será se essa mulher que está aí hoje nos ouvindo faz uso do bico intermediário, que é aquele de silicone que coloca sobre o complexo mamilar areolar para facilitar a pega ou porque já machucou aí o mamilo da mulher. Nós precisamos entender que qualquer tipo de bico, seja ele o intermediário, chupetas, chucas ou mamadeiras, vão coordenar a sucção desse bebê. É o que nós chamamos das disfunções orais provocadas pelos bicos artificiais. Então, a recomendação é que não faça uso de bicos intermediários, de chupetas, chucas ou mamadeiras. Isso pode sim comprometer a função oral desse bebê na hora da mamada. A anquiloglossia é uma outra situação, ou seja, o frênulo de língua, o frênulo lingual, também é uma outra preocupação em relação às fissuras. A língua não faz o movimento adequado de protrusão e fica retraída, e num movimento inadequado, ao invés dela ir nessa protrusão, ela volta como se fosse dobrando o dorso da própria língua, vai criando um atrito no complexo mamilar areolar e, na maioria das vezes, no mamilo do peito, aí da mulher. E isso vai trazendo essas escoriações a ponto de ou fazer a fissura centralizada no próprio mamilo, como se ele tivesse voltado de fato para o centro do mamilo, ou muitas vezes, por posição, ainda assim, vai escorregando para a base do mamilo, trazendo rachaduras, como se fossem cortes em volta do mamilo. Isso traz desconforto para a mulher, dor e às vezes sangra. Às vezes, na tentativa, a mãe vai por insistência, na preocupação de alimentar o bebê, esse bebê vai ingerindo ali, às vezes, o leitinho com o próprio sangue por causa da fissura. E no momento de colocar esse bebê para arrotar, esse bebê faz náusea ou vômito pela presença de sangue ali no leitinho e a mãe fica em desespero. É preciso acompanhar. Então, quais são essas implicações, né, nessas causas das fissuras mamilares? Geralmente esse desconforto, um ganho de peso, um sono que esse bebê não consegue estar em vigília. Por quê? Como é que esse bebê consegue dormir com a barriguinha vazia? A baixa ingesta vai trazer para esse bebê pouca diurese. Se for um recém-nascido, logo de poucos dias, ele pode apresentar a icterícia fisiológica, que é aquele amarelo na pele, pela baixa ingesta também. Tudo isso são essas repercussões que nós precisamos estar atentos. Então, a baixa diurese, a icterícia fisiológica, o ganho de peso comprometido, um sono que não se compensa, uma irritabilidade nesse bebê, é preciso avaliar. Então, as fissuras trazem muito desconforto, tanto para a mãe quanto para o bebê. Então, as consequências para o bebê é essa baixa produção, essa perda de peso, a pouca diurese, a irritabilidade, a dificuldade de entrar para um sono profundo
sempre superficial, aquele bebê que toda hora que tira do peito tá chorando, quer peito, tira do peito, coloca no berço acreditando que já mamou o suficiente para dormir, ele pede peito novamente. Então é preciso observar. E para a mãe, quais são as consequências disso? Lembrando que uma vez que o peito mostra aí no complexo mamilar areolar fissuras, rachaduras, essas feridas, há uma porta de entrada sim para bactérias. E aí, às vezes, muitas vezes, isso gera a mastite por essa infecção dessa ferida aberta. E às vezes a mãe precisa tratar isso, né? O obstetra vai poder melhor orientar essa mulher de como prosseguir aí, em uso de antibiótico, em uso de analgésico, com as orientações de continuar fazendo a massagem ordenha. Nossa, mas está insuportável, eu não estou dando conta de ofertar essa mama. E muitas vezes chega esse momento. Então, pede sempre um repouso daquela mama, lembrando sempre de fazer a massagem ordenha e, se preciso for, ofertar aquilo que conseguiu extrair da mama no copinho ou colher dosadora para esse bebê, para que venha ter um descanso essa mama que já está muito traumatizada, que já está muito ferida. É preciso. E aí, vamos pensar, como evitar essas fissuras então? Como é que eu trabalho isso? Para que isso melhore, para que isso eu consiga seguir aí amamentando o meu bebê. Então, corrigir a pega. A pega está incorreta, eu preciso corrigir isso. Não é só avaliar se a boca do bebê está de peixinho. Vamos lembrar. Posição do bebê e da mãe. A pega correta. A sucção, que são os movimentos de língua sincronizados e ritmados durante a mamada. Pontos cruciais que devem ser observados. O uso de pomadas, de cremes, também devem ser evitados. Lembrando, geralmente quando a mãe usa creme ou pomadas aqui no complexo mamilar areolar, mesmo ela tirando o excesso, a gordura que sobra toda vez que o bebê vai para o peito, e esse bebê que já tem dificuldade por uma posição inadequada aí no colo da mãe durante a mamada, ele vai escorregar os seus lábios para onde? Para o bico, voltando novamente a provocar um trauma mamilar. Então, não se recomenda o uso de pomadas, de cremes ou óleos cicatrizantes aí nesse período. Então, o que eu posso fazer? Deixar essas mamas ventilar um pouco, liberar a abertura do sutiã para que deixe sempre sequinha essas mamas. Lembrando também que não se deve deixar abafado com as conchas o uso de concha. O uso de concha já não é recomendado pelo Ministério da Saúde, pelo fato de o superaquecimento daquela mama, o calor é um ambiente propício para o crescimento de fungo que pode vir aí com o leite da mãe e com o calor, a concha está abafando essa mama, vai estar aí trazendo os fungos, o que a gente chama de candidíase ou monilíase, né? Aquela coceira no complexo mamilar areolar, como se fosse também agulhadas finas aí nesse complexo mamilar areolar, traz um desconforto muito grande em relação à sensibilidade, seja quando o bebê toca, a roupa toca, o sutiã toca, é um desconforto muito grande. Candidíase ou monilíase também é um outro assunto para uma outra abordagem que nós vamos estar falando aí para essas mulheres. E precisamos observar tudo isso, esse desconforto que gera para a mãe, como consequência que pode vir trazer a própria monilíase,
as mastites que podem ser instaladas, se instalar nesse período pelas fissuras, pelas rachaduras, né? Então, lembrar de como evitar isso. Posição, pega e sucção de formas adequadas. São esses pilares que nós precisamos organizar. Mas Nilda, meu bico rachou. E agora? Eu faço o quê? Vamos pensar também. Hoje já existe a laser terapia para cicatrizar. E cicatriza mesmo. Claro, um profissional com experiência, um profissional com manejo clínico da amamentação é o que nós podemos recomendar. Por quê? Quando nós pensamos aí sobre o laser, né, a laser terapia, nós precisamos entender que nessa cicatrização, se nós não corrigirmos a função oral desse bebê, de nada vai adiantar realizar a laser terapia. Cicatrizou, eu não corrigi essa disfunção oral na boca do bebê, ele volta provocando novas lesões no mamilo. Então, o uso da laser terapia funciona para cicatrização, sim, mas precisamos se preocupar aí, nos preocuparmos com essa função oral do bebê que no momento ela não está instalada para uma sucção efetiva. Então, caminhe junto essas duas coisas, a função oral e a laser terapia. É preciso que tenha, sim, essa observação. O laser cicatriza, mas se nós não reorganizarmos essa função oral do bebê, ele vai estar aí provocando novas lesões. Então, é o que a gente chama de efeito sanfona. Arruma agora, amanhã ele desorganiza tudo de novo. Então, se tiver para o uso do laser, é preciso reorganizar a função oral junto para que as duas coisas caminhem de forma tranquila. E quanto tempo dura para cicatrizar? E é interessante que você observe sobre o que nós vamos falar agora. Os traumas mamilares, as fissuras mamilares, é um sinalizador de que essa mamada não está efetiva, que realmente existe um problema instalado aí. Então, o que nós chamamos de fissura? A fissura nada mais é que uma descontinuidade linear, né? Tipo fenda. Ele vai provocando aí umas aberturas nessa derme aí do complexo mamilar areolar, preferencialmente no final do mamilo, ou conforme for esse movimento de língua inadequado, ele vai fazer uma cratera no próprio bico do peito da mãe. Então, qual é essa causa? A causa da fissura, geralmente, uma pega ineficiente, uma pega incorreta. E a escoriação? Nós vamos aqui abordar vários aspectos que essa fissura, que esse machucado aqui no complexo mamilar areolar pode trazer. É uma fissura? Vamos descobrir a causa, é a pega incorreta. A escoriação é uma lesão de aspecto, uma esfoliação aí do mamilo, resultante do atrito da língua no mamilo. Então, essa língua mal posicionada, ela vai fazer esse atrito. Na anquiloglosia, ou seja, o bebê que tem frênulo, esse movimento de língua inadequado, ele vai fazer esse atrito no mamilo, trazendo essa escoriação também. Sai da fissura, vai para a escoriação. Também pela língua retraída, a língua alta, ou por um frênulo lingual, vai estar provocando essa escoriação. A erosão, que é resultante do desgaste aí, da remoção de toda a derme e às vezes aí a própria epiderme,
vai provocando e às vezes não demora muito. Isso a gente vê alguns casos, um bebê 2 horas pós-nascimento já fez aí algo literalmente grave nessa mama durante uma mamada que ninguém observou, teve um olhar apurado para organizar ou auxiliar essa mulher. Então essa erosão, ela vem dessa evolução da escoriação. Então precisamos estar atento a isso. A dilaceração é uma lesão aí também resultante dessa pressão positiva, excessiva e inadequada e na maioria das vezes muito dolorosa aí na região do complexo mamilar-areolar. Então, geralmente, o seu maior causador é um travamento mandibular com a sucção fásica ou sucção de mordida com a gengiva, essa pressão pelo travamento da mandíbula e maxila, essa pressão gengival que a gente chama de sucção fásica de padrão mordedor vai provocar ainda mais esse desgaste nesse tecido do complexo mamilar-areolar. Geralmente pela pega incorreta, pelo frênulo que também passou como duvidoso ou passou despercebido, vai estar provocando aí esses desconfortos nessas mamas. Então, vai aí as dicas. Observar toda a função oral, a cavidade oral, as funções miofuncionais orais desse bebê. O problema está na estrutura, tem frênulo, tem fenda, é preciso avaliar. O problema está na estrutura ou na função? Se é estrutura, um profissional também vai poder fazer essa correção. Está na função, trabalhar essa função, intervir, trazer condutas, orientações e manejos para corrigir esse padrão funcional aí desse movimento de lábio, língua e bochecha desse bebê. E por que ocorrem esses traumas? Lembrando para você, uma pega incorreta, um excesso de leite na mama, uma posição inadequada, uma sucção fásica ou um padrão mordedor, um frênulo lingual ali, o uso de bicos intermediários, chupetas, chucas e mamadeiras faz com que essa função que era para estar num padrão normal, ela sai do seu padrão normal, entrando para as disfunções orais, prejudicando aí toda essa condição da mamada. Então, posicionamento e pega incorreto, peito cheio, né? E aí as mães às vezes falam, mas o mamilo conta? Um mamilo plano, um bico de peito retrátil, que é aquele que quando você faz a expressão, ele se recolhe, nós chamamos de mamilo retrátil. O mamilo invertido, o mamilo para dentro, o mamilo pseudo invertido, o falso, em que esse mamilo está retrátil, porque tem o mamilo invertido, que é aquele que o mamilo não sai de forma alguma. O pseudo invertido, ele na expressão, ele sai. Os mamilos retráteis, que a gente faz a expressão e esse mamilo entra. E o mamilo plano. Dentro da amamentação, para os especialistas em aleitamento materno, não faz diferença nenhum tipo de mamilo para que se efetive uma mamada. O que nós precisamos orientar essas mulheres é que o complexo mamilar-areolar ele deve estar macio. Uma mama cheia para
um mamilo já que não se compensa na condição de favorecer a mamada no olhar da mãe, é preciso sim que esse complexo mamilareolar esteja favorável durante essa manobra da amamentação e da sucção do bebê. Nilda, vi tudo isso. O que eu preciso observar mais? Precisamos observar. Vai para o peito, está bem acordado, o bebê está acordado com prontidão. Por quê? Já não está favorável à mamada. Eu estou trabalhando esse processo e o bebê vai para o peito dormindo, ele vai parar onde? No mamilo novamente. A mãe, por um momento, ela não percebeu, esse bebê entra num estado de sono, ele vai escorregando o lábio exatamente porque o próprio sono vai relaxando esse bebê, ele volta a escorregar para o mamilo. Então fica aí a dica, observar, a mama está cheia, massagem ordenha, pelo menos no complexo mamilareolar durante as mamadas. Posição do bebê e da mãe devem estar de forma confortáveis para os dois. Pega a boca exatamente lábio inferior e lábio superior voltados para fora, evertidos, e movimento de língua de forma eficiente. Mesmo com as fissuras mamilares, mesmo com rachadura, com erosão, se porventura essa mama sangra quando você coloca, quando um especialista ou um profissional com manejo clínico da amamentação organizar essa mamada assistida, quando a gente fala assistida, é quando esse profissional avalia o peito da mãe, avalia as funções orais desse bebê, posiciona esse bebê, organiza esse bebê para a mamada, observando a mamada do início ao final. Mesmo essa mama que gerou dor, que sangrou, quando é colocado esse bebê ao peito, mesmo com todas essas fissuras, todo esse estrago, é possível mamar sem dor. Toda mamada que a mãe refere que está doendo tem algo errado. A amamentação é possível sim ser realizada sem dor, de forma efetiva, de forma com que esse bebê venha extrair uma quantidade suficiente de leite para saciá-lo e trazer prazer para esse bebê. Então, fica aqui a nossa dica para você que nos assiste. Quero fazer um convite a você. Se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, escreva aí para nós nos comentários, toque o sininho, uma dica boa para nós. Quer ouvir outros temas? Também faça o seu comentário, sugira para nós. Qual o assunto que você gostaria de ouvir aí nos nossos próximos vídeos? Gostou? Deixa aí o seu comentário. Em que te ajudou esse vídeo? Também faça o seu comentário. Fica aqui o nosso convite para as próximas postagens para você. O nosso muito obrigado por compartilhar conosco a sua preocupação.